Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso módulo 2 ICMS Serviços e Substituição Tributária. Nesse módulo nós vamos abordar 3 tópicos muito importantes. ICMS Prestação de Serviço de Transporte, como está aí no slide para você. ICMS Prestação de Serviço de Comunicação ou Comunicações. Interessante que comunicação no sentido jurídico não bate muitas vezes com comunicação no sentido técnico, nós vamos ter que analisar sobre esse enfoque também. E a questão de substituição tributária, noções gerais de substituição tributária. Nós temos 3 possibilidades da tal substituição tributária, para frente, para trás e a tal da concomitante. Vamos dar uma olhadinha dos principais aspectos e alguns problemas relacionados com a substituição tributária também. Tá ok? Então esse é o nosso módulo 2, ICMS Serviços e Substituição Tributária. Vamos começar com o ICMS Transporte. Na verdade é prestação de serviço de transporte, mas não é qualquer prestação de serviço de transporte. É prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal. Intramunicipal não faz parte do âmbito de competência do ICMS. E vamos começar na nossa aulinha 1. Claro, para iniciarmos a nossa conversa, como já fizemos em momentos anteriores, se você olhou lá o nosso ICMS Mercadorias e Bens, e espero que tenha gostado também da nossa discussão naquele módulo, e se você não viu, pelo menos agora você vai ver também as nossas premissas, algumas premissas vamos traçar para poder falar a respeito do ICMS Serviço, né, ICMS Prestação de Serviço, a fim de que as nossas conclusões tenham sentido para nós. Né? Então eu vou colocar as premissas e veja o que você acha. Primeira premissa, o nosso direito não é qualquer direito. Nosso direito, olha aqui no quadro, acompanha comigo, o nosso direito é com um grande sisteminha, se você quiser um grande conjunto, de enunciados prescritivos. Na verdade, nós baseamos nossa argumentação todas no texto legal. E a partir do texto legal, nós fazemos construções que nós chamamos construções normativas. O nosso direito, a nossa conversa aqui, todas as nossas conclusões a respeito de ICMS, elas são baseadas no texto legal, fazendo uma interpretação da lei, e claro que a interpretação que possui seus aspectos objetivos, mas também subjetivos, você vai fazer a construção de um conjunto normativo como resultado dessa interpretação. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que argumentos que não são argumentos baseados na lei, não serão para nós argumentos jurídicos. Não estou dizendo que você não tenha que utilizar no dia a dia, mas se prepara para a pergunta do outro lado, e normalmente do Estado. Cadê isso na lei, doutor ou doutora? Onde está esse fundamento no texto legal? Olha só, argumento muito utilizado nas discussões relacionadas a tributos, são argumentos contábeis. Por exemplo, seu fiscal, o seu julgador tributário, o seu juiz do judiciário, afinal de contas é débito, crédito, dá 0 a 0. Não haverá prejuízo para o Estado, e se nós não nos debitarmos aqui numa operação relacionada à matriz e filial, por exemplo? Pois é, o argumento contábil, o fato contábil, ele só vai ter relevância jurídica se na lei tiver a previsão desse fato contábil dando algum efeito, chamado de efeito jurídico, alguma consequência. Porque se não tiver previsto na lei este fato contábil, apesar de extremamente relevante no mundo contábil, no sistema contábil, juridicamente ele é irrelevante. Tá ok. Então nós temos, por exemplo, argumentos econômicos, argumentos financeiros, argumentos cardíacos, de alta relevância prática. Por exemplo, seu fiscal, tadinho desse contribuinte, a multa é desse tamanho, se ele pagar vai fechar as portas, portanto efeito jurídico cancele o auto. O problema é que esse argumento não tem base legal, não tem assim, se tadinho, se a multa é elevada, se pagar, se vai fechar as portas, então deve ser, cancele esse auto. Nós não temos essa construção normativa, porque não tem base legal, não está na lei esse argumento cardíaco, de alta eficácia muitas vezes, né? O julgador mais
sensível a esse argumento, mas só que a decisão dele, se for baseada nessa motivação, é uma decisão não jurídica. Argumento religioso: seu fiscal, só vai para o inferno se o senhor lavrar esse auto de infração. Pois é, tem muito fiscal que sai correndo depois que o contribuinte fala isso, mas com certeza esse argumento é não jurídico. Portanto, os nossos argumentos relacionados à nossa brincadeira aqui do ICMS, nossa problemática do ICMS, e agora do ICMS prestação de serviço, todos os nossos argumentos terão base legal. E esse é o nosso conceito de direito. Olha só que interessante, direito positivo é o texto. Deixa eu até pegar aqui para você o texto, como se fosse, aqui o texto legal. Direito positivo aqui o texto, aqui direito positivo está aqui, no texto legal, tá? Esse aqui é o direito positivo. Cada um de nós, olhando para o mesmo texto, fazemos o que nós chamamos de construção normativa. Se alguma coisa, então deve ser outra. Nós aqui vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar o texto legal relacionado ao ICMS e prestação de serviço e vamos fazer construções normativas. Se alguma coisa, então deve ser outra. Vamos selecionar as possibilidades normativas do ICMS prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e do ICMS prestação de serviço de comunicação. E depois analisaremos, claro, substituição tributária também sobre esse aspecto normativo, aspecto interpretativo normativo. Na nossa conversa, nas nossas argumentações, nós vamos fazer uma troca, vamos tirar o bom senso e adotar o senso jurídico. Ou seja, bom senso ou mau senso, por exemplo, de um julgador, é completamente irrelevante para dar qualquer tipo de efeito jurídico. Quando eu falo de senso jurídico, é que a motivação dele deve passar de forma necessária, deve passar pelo aspecto legal. Se a motivação não passar pelo aspecto legal, não será uma motivação jurídica, você não vai estar usando o senso jurídico. Afinal de contas, como é que as pessoas vão discutir as decisões do judiciário ou de um tribunal administrativo, de um conselho administrativo, se essa decisão não tiver base legal? Olha que interessante o nosso direito. Então, por exemplo, para finalizar essa primeira parte relacionada à premissa. Vamos dizer que você esteja desempregado, espero que não seja o seu caso, já aconteceu comigo, eu sei como é que é difícil. Aí, o que faz a pessoa que está desempregada? Por exemplo, ela pega um dinheirinho com a mãe, pega um ônibus, vai lá na igreja, rezar e pedir emprego. E ela faz todo dia isso, depois volta para casa. Aí chega um dia que ela, quando estiver saindo da igreja, ela encontra na porta da igreja, em cima de uma mesa, uma rifa de uma Mercedes que vai ser sorteada dia 25 de dezembro. E ela fica numa dúvida cruel, porque se ela comprar a rifa, ela tem que voltar a pé para casa. E ela fica assim, compro ou não compro, resolve comprar, volta a pé para casa, só que ela ganha a Mercedes no dia 25 de dezembro. Ela ganhou a Mercedes no dia 25 de dezembro, o que ela faz do dia 26 de dezembro até o dia 31? Volta para a igreja para agradecer a Deus. O que acontece no dia 1º de janeiro do exercício seguinte, mais propriamente no dia 2, quando sai o diário oficial? IPVA de Mercedes. E aí tem um problema sério, porque se ela para ela pagar o IPVA da Mercedes que ela ganhou na rifa, ela vai ter que vender a Mercedes, porque ela está desempregada. E ela vai querer conversar com o Estado, na sua versão lei, na sua versão direito, para ser mais preciso, na sua versão direito. Essa construção, esse sistema, baseado numa construção normativa, baseada numa linguagem, se alguma coisa então deve ser outra, ela vai conversar com o Estado de Direito, tentando explicar, fazer a motivação de bom senso dela,